Olá, seja muito bem-vinda a mais uma Físio Responde. Aqui você tem a oportunidade de tirar as suas dúvidas aqui ao vivo, dúvidas sobre dores no corpo. Meu nome é Vanessa, eu sou fisioterapeuta e o tema de hoje vai ser dores nos ombros. Então, se você sente dores aí nas articulações de um ombro só ou dos dois lados dos ombros, essa daqui é a sua oportunidade de me deixar a sua pergunta para eu tirar a sua dúvida aqui ao vivo. E aí eu já trouxe aqui, eu fiz um post essa semana sobre dores nos ombros e vieram muitas mensagens aqui de mulheres com bastante dores nos ombros. Então eu já peguei, já separei algumas dúvidas que elas mandaram e eu vou alternando aqui com as dúvidas que vocês vão mandando aqui também nos comentários e eu vou tentar tirar o máximo de dúvida aqui ao vivo. Então vamos lá, vou tirar primeiro aqui a dúvida da Ana. Ela me perguntou aqui, ela me falou que ela é artesã e ela sente uma dor insuportável na articulação do ombro e também essa dor, ela dói lá no pescoço. Então não é só no ombro, a dor dela tá no ombro e também tá lá no pescoço. E toda vez que ela tenta movimentar o braço para cima, ela falou que ela sente muita dor. O que que ela pode fazer? Veja só. É um sintoma bastante comum, essa região do ombro, ela também vai pegar ali, gerar sintoma na região cervical, é muito comum. Tem muitas mulheres que sentem, principalmente nessa musculatura, que fica aqui em cima do ombro, que é a região do trapézio, e até mesmo a musculatura que vem lá do pescoço mesmo. Por quê? O nosso corpo, ele funciona de uma maneira integrada. Nunca você vai ter uma dor e ela vai ficar localizada só naquele ponto. Não, principalmente quando a gente fala de dor crônica. Se você sente dor há mais de 3 meses, o nosso corpo ele vai criando algumas adaptações. Por quê? Ele vai tentar realizar os movimentos, ele vai tentar te impedir de privar ali a tua vida, de ter uma vida normal. Então ele vai gerando compensações. O que são essas compensações? Algumas regiões do corpo começam a contrair, outras regiões do corpo começam a se alongar mais, outras regiões começam a contrair tanto, a fazer tanta força, que acaba gerando uma sobrecarga na musculatura, uma sobrecarga na articulação. Então o corpo ele começa a ter uma readaptação. Ele não se move mais da maneira que ele se movia anteriormente. Ele cria algumas adaptações para facilitar para ele e para que você não tenha uma limitação no movimento. E aí a musculatura, quando a gente fala sobre ombros, toda a musculatura, a gente tem uma cintura aqui na parte de cima do corpo, chamada cintura escapular. Então o ombro ele é conectado com a sua cervical, ele é conectado com toda a região aqui dos músculos da frente do seu tórax e também lá atrás com as escápulas até a região torácica. Então, tendo uma dor no ombro, ela pode sim ter uma sobrecarga em qualquer uma dessas partes. Então, por isso que é bastante comum. As mulheres começam a sentir as dores no ombro. Aí depois a dor espalha, né, pelo braço, ou ela pode vir aqui para cima, ou ela pode vir à região do peitoral, ou às vezes até lá atrás, na região das escápulas e no meio das costas. O que você precisa fazer? Veja só. Toda a musculatura, ela está sendo compensada, certo? Até aí, né, ficou claro isso. Então eu não posso, primeira coisa que você não deve fazer, vou falar aqui, tá? Eu não posso focar e pensar só em tratar o meu ombro. Por quê? Você já viu que esse ombro está gerando uma compensação já no seu pescoço. Então você precisa ter na sua rotina movimentos terapêuticos inteligentes que te ajudem a ganhar espaço lá na sua articulação do ombro, porque o movimento está limitado, né? Então, se o movimento está limitado, o braço não consegue subir, o braço não consegue abrir, você não consegue fazer os movimentos naturais do ombro, tem um bloqueio ali. Esse bloqueio acontece por quê? Por conta da inflamação, esse tendão está contraído, ele está tenso, por isso até que ele está gerando dor lá na parte de cima, lá do pescoço. Então eu preciso ganhar espaço nessa articulação para que eu consiga liberar esse tendão, para eu desinflamar essa articulação, primeiro passo,
para aí eu começar a ganhar aos pouquinhos esse movimento. Quando a gente tá com uma perda de movimento, não é uma vez fazendo, não é uma semana fazendo o movimento, que a gente forçando o movimento, que você vai conseguir restaurar aquele movimento, recuperar aquele movimento do braço que não sobe. Não. Primeiro a gente tem que ganhar espaço. Ganhou espaço, existem movimentos que são específicos para tratar a dor e para ganhar esse espaço. Ganhando esse espaço, eu desinflamo essa inflamação que está acontecendo ali no tendão, que está te gerando dor, tá? Libero esses pontos de dor e aí eu consigo recuperar o movimento do meu braço, porque daí eu faço movimentos para ganhar esse espaço e para manter também esse espaço lá dentro. Porque o que acontece? A maioria das mulheres que trabalham fazendo movimentos repetitivos ou que gostam de fazer alguma coisa no dia a dia e que usem muito dos braços, então se você trabalha fazendo artesanato, se você trabalha no escritório, fica muito tempo no computador, ou até mesmo se você é dona de casa, né, não trabalha fora, mas fica fazendo aqueles mesmos movimentos no dia a dia, acaba que o movimento é o mesmo, né? Para lavar a louça, para passar um pano, alguma coisa assim. Esses movimentos, eles precisam ser readaptados para que eu consiga ter uma vida normal. Só que para isso, eu preciso ir ganhando esse movimento aos pouquinhos. Então é um pouquinho por dia, sempre dando estímulos corretos para minha articulação, para que aos poucos eu vá recuperando o movimento. Não é de uma vez, né? Às vezes a gente tem a impressão de, Vanessa, mas qual que é o exercício aqui milagroso? Qual que é aquele exercício para eu voltar a levantar meu braço para cima? É um processo. Eu preciso de um método, porque em cada passo a passo da reabilitação, eu tenho um objetivo. Em cada objetivo é trabalhado um tipo de movimento. Um tipo de movimento que tem um objetivo específico. Por exemplo, tem movimento que serve para eu ganhar o espaço, né? Tem movimento que serve para eu lubrificar ali a minha articulação, manter a nutrição dos meus tendões, das minhas bursas. Depois eu tenho que fazer movimento para que eu consiga manter todo esse espaço. Movimento para manter a minha sustentação da musculatura. Então é todo um processo, tá? Mas mesmo que hoje você tá com dificuldade de levantar o braço, isso é possível de recuperar em pouco tempo, tá? Em pouco tempo. Claro, precisa se dedicar, né? É um trabalho diário, fazendo estímulos diários aí na articulação do seu ombro, mas é possível de maneira simples. Aí na tua casa é possível você eliminar a tua dor e voltar a fazer seu artesanato, voltar a fazer as coisas que você gosta, tá? Isso é possível sim. Porque às vezes a gente tem a impressão, né, de que porque aconteceu alguma limitação do movimento, porque aquele braço não está conseguindo subir, que é uma coisa permanente. Mas não é, tá? Mesmo que seja só uma inflamação, mesmo que seja uma ruptura, mesmo que seja uma capsulite adesiva, mesmo assim, é possível você recuperar esse movimento. Eu só preciso do estímulo correto, tá? Não é fazer qualquer coisa, não é fazer de qualquer jeito, mas sim existem movimentos específicos para você eliminar essa dor sem precisar ficar tomando remédio e dá para fazer isso aí na tua casa mesmo, tá, Ana? Vamos para a pergunta da Célia. Tenho tendinite no supraespinhal e tenho bursite também, ambas do lado direito. É possível tratar a dor? Sim. Tendinite e bursite são inflamações. Toda inflamação que a gente tem no nosso corpo, todas elas, é possível eliminar a inflamação e é possível eliminar a dor. Quando fala-se de tendinite e de bursite, é como eu sempre explico para as minhas alunas, né? Toda vez que as alunas entram no MPO, elas têm essa dúvida. Mas tem como eliminar essa dor assim? Eu tenho tendinite há tanto tempo. Não, tem que ficar claro uma coisa aqui para você. Você está com tendinite, você está com bursite. Essas duas patologias não são patologias permanentes, que não tem o que fazer. Mas é que é esforço repetitivo. Mas é que eu fiquei a vida inteira trabalhando, fazendo movimento com os braços. Mas eu sinto dor há 5 anos, eu sinto dor há 10 anos. Eu já tentei tomar remédio, já tentei fazer fisioterapia, já tentei fazer acupuntura, já tentei fazer um monte de coisa e eu continuo com essa dor que vai e volta. Essa inflamação ali, às vezes,
Vem, aparece, fica um tempo, melhora um pouco, mas depois essa dor volta. Então, eu preciso tratar da maneira correta, para que essa dor vá embora e nunca mais volte, porque não são patologias permanentes. Tanto tendinite quanto bursite são patologias que têm cura, tá? Então, tem um processo, né? Ela tem um processo inflamatório, tenho que fazer ali em cada etapa do tratamento, eu tenho que dar os estímulos adequados para que eu consiga eliminar a minha dor e o mais importante, para que não fique nessa de passa um tempo, a dor melhora, passa um tempo, a dor volta, fico bem um tempo, depois passa um tempo, a dor volta tudo de novo. Então, sabendo que você já tem essa tendinite, sabendo que você tem essa bursite, o que você precisa fazer é começar agora a colocar movimentos terapêuticos inteligentes na sua vida. Por quê? Tendinite e bursite, quando elas não são tratadas, elas ficam nessa fase mesmo. Você fica sentindo dor 3 anos, 5 anos, 10 anos, e parece, né, que aquilo vai se alastrar e que aquilo nunca vai melhorar. Realmente, se você não tratar a causa da dor, se você ficar tratando só o sintoma da dor, só tratando a tendinite, só tratando a bursite, só fazendo movimento ali no local da dor, só fazendo alguma terapia ali só no local da dor, isso dificilmente vai durar muito tempo. Por quê? A tendinite e a bursite, elas estão sendo causadas por alguma coisa. Enquanto eu não trabalhar aquela coisa que não está funcionando, por isso que está gerando uma compensação e gerando a tendinite e a bursite, ela vai ficar nesse vai e volta, tá? Mas é importante você saber, sim, é possível eliminar a dor, mesmo tendo um diagnóstico de tendinite, mesmo tendo um diagnóstico de bursite, tá? Pode ficar tranquila, Célia, quanto a isso. Isso tem cura, sim. Vamos para a pergunta da Ariane. Tenho dor com estalo no meu ombro que me impede de fazer movimento. Isso pode melhorar? Sim. Ó, quando a gente tem os estalos nas articulações, pode ter alguma coisa ou pode não ser nada. Vem comigo aqui no raciocínio. Quando a gente tem uma articulação, dentro da articulação a gente tem um espaço, toda articulação, né? Se você já viu alguma foto ali na internet de alguma articulação, você sempre vai ver que tem um espacinho. Quando eu tenho a diminuição desse espaço, imagina que tem um espação assim, ó, só para você enxergar melhor aí. Imagina que você tem um espaço desse tamanho. Claro que não é desse tamanho, tá? É só para te mostrar. Mas imagina que você tem um espação assim. Conforme eu vou realizando movimentos da maneira que eles não foram feitos para fazer, então se eu trabalho fazendo um movimento que não é muito bom para minha articulação, se eu tenho uma lesão, se eu tive algum contratempo ali, uma inflamação que não foi tratada, né? Se acontece alguma coisa assim no meu ombro diferente, o que vai acontecendo também com o passar dos anos? A tendência dessa articulação é sempre diminuir, sempre diminuir. Só que o que ninguém te fala é o seguinte, quando essa articulação diminui de espaço, é o que a gente chama de artrose, certo? Até aí todo mundo já ouviu falar. Mas ela, infelizmente, ela não desgasta assim, ó, por inteiro. Ela desgasta meio assim, ó. Ela vai comendo assim as beiradas, sabe? Vai diminuindo assim, ó. Ou diminuindo assim, ou diminuindo para frente, ou diminuindo para trás, mas ela não vem por inteiro diminuindo o espaço. O espaço sempre é diminuído de um lado só. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa diminuição do espaço e ela tem ali, tem uma artrose, e esse osso dá uma raspadinha, ou a cápsula articular que está em volta, assim, aquela parte branquinha, quando você vai desossar um frango ali, não tem aquela cartilagem, aquilo ali é a cápsula articular. Ela envolve a articulação. Quando ela tá mais quebradiça, ela já não tá mais da maneira que ela devia estar, ela não consegue pegar toda a articulação, envolver toda a articulação para proteger, por conta do desgaste. Ela pode, na hora que ela faz o movimento, dar uma raspadinha. Ela pode, ali, ter a posição da articulação pode fazer com que dê o estalo, tá? E aí, se ele é um estalo acompanhado de dor, aí você precisa se preocupar. Por quê?
Se é um estalo acompanhado de dor, é porque está acontecendo alguma degeneração. E aí, a hora que você faz o movimento, ele impacta e ele dá uma raspadinha, seja lá a cápsula articular, que faz um barulhinho, seja ali o osso, se tiver numa fase mais avançada de uma artrose. Então, o estalo com dor, ele só é preocupante nesses casos aí que tem uma degeneração. Se tá estalando e tá sentindo dor, não é normal. Provavelmente tem alguma artrose acontecendo ali dentro da articulação. Aí é preciso investigar, fazer um exame, né? E ver certinho, mas pode ser que esteja acontecendo um desgaste na articulação. Agora, se eu tenho um estalo normal, eu, Vanessa, também, ó, se eu movimentar o pescoço aqui, ele dá uma estalada, é normal. Agora, não significa também que você tem que ficar se estalando. Se você já sabe que passou de uma angulação, você já sente aquele estalido, não é bom a gente ficar insistindo nele, sabe? Não é bom ficar se estalando, porque isso pode também acelerar um processo degenerativo. O estalo acontece por conta do vácuo ali, do espacinho que tem na articulação, ele cria algumas bolinhas e na hora que você movimenta ele estala, tá tudo bem. Agora, se você está sentindo esse estalido no ombro que está te impedindo de fazer o movimento, então você precisa urgentemente procurar ajuda para ver, primeiro identificar, tem uma artrose acontecendo? Então tá bom. Identificou que tem esse desgaste acontecendo? Ah, Vanessa, mas e aí o que eu faço? Eu não faço nada? Não. Mesmo que você tenha essa artrose e mesmo que com o movimento você sinta esse estalo e sinta a dor, é importante você tratar. Porque embora patologias degenerativas elas não tenham cura, elas têm tratamento. O que significa? Significa que você pode ter uma vida normal. Você pode ter uma vida conseguindo cuidar da tua casa, conseguindo trabalhar, conseguindo praticar uma atividade física, conseguindo fazer as coisas que você gosta, as coisas que você ama, as coisas que você sempre sonhou em fazer, sem ter dor e sem ter limitação. Só que a partir do momento que eu identifico que eu já sei o que eu tenho, aí eu já preciso tomar aí as rédeas da minha vida e já pegar esses primeiros passos e começar. Por quê? Como é uma patologia que ela é progressiva, a tendência dela é sempre aumentar. Então, se eu não trato, se eu não faço nada, se eu ignoro, se eu começo a achar que é normal, ou até se eu fico só tomando remédio ali, isso não vai eliminar a tua dor. Isso só vai fazer a sua patologia se tornar mais crônica, e aí vai chegar num ponto que aí só quando não dá mais mesmo que você vai procurar ajuda, aí não dá, tá? Então, se já tá acontecendo isso com você, é um sinal aí que seu corpo tá te dando que tem alguma coisa errada. Estalo com dor? Não é normal, tá? Mas é possível sim você eliminar a tua dor e parar de ficar sentindo esses estalos, porque a partir do momento que você ganha sustentação ali na sua musculatura, você aprende a estabilizar a articulação, você recupera a sua força, esses estalos eles tendem a diminuir. Porque se eu tenho uma musculatura forte que está dando conta de segurar a articulação, ela para de compensar. Agora, se a musculatura está ali relaxada, a musculatura ali está super tranquila, não tem estímulo, fica fazendo sempre a mesma coisa, sempre os mesmos movimentos, sempre na mesma rotina, aí a tendência é que isso evolua, tá? Isso pode até gerar uma progressão muito mais acelerada da sua artrose. Pergunta da Ana Lúcia. Tenho o tendão do meu ombro rompido. Dá para parar de sentir dor sem operar? Sim, Ana Lúcia. 95% dos casos de ruptura de tendão não precisa fazer cirurgia. Por quê? O nosso ombro, ele tem ali para segurar tem 4 músculos, que são 4 tendões, que são a pontinha dos músculos, para ajudar a estabilizar o seu ombro. Se você rompeu um, você ainda tem 3. Só que esses 3 precisam estar trabalhando muito bem. Os tendões precisam estar ali com elasticidade, com bastante hidratação. O tendão é como se fosse um elástico. Sabe aquele elástico de dinheiro? Você puxa e ele volta? Então, o tendão é tipo aquilo. Imagina um bolo de elástico de dinheiro, um montão de elástico de dinheiro. Você esticou, ele voltou, tá? Imagina que tem 50 elásticos de dinheiro. Eu estico e volto ali, ele tem uma força, certo?
ele tem uma resistência, ele estica mais ou menos até aqui. Vamos imaginar que até aqui. Quando eu tenho ali alguma ruptura, imagina que romperam 20. Então, imagina ali, tinha 50, romperam 20. Eu tenho mais 30. O que vai acontecer? Ele vai esticar um pouco mais, não vai? Por quê? Não tem 20 tendões a menos ali, 20 elásticos a menos, que estão segurando a articulação. Então, eu consigo ter mais elasticidade ali na região. E o que eu preciso? Preciso que esses tendões, eles tenham bastante hidratação, que eles tenham bastante colágeno e que eles tenham uma nutrição muito boa. Como que eu faço para nutrir o meu tendão? Preciso dar estímulo para a musculatura. A minha musculatura, que segura ali os tendões dos ombros, a musculatura, ela precisa estar muito firme, ela precisa ganhar força para que eu consiga movimentar o meu braço, para que ele consiga segurar o meu ombro no lugar. Porque senão o que vai acontecer? Fica frouxo, fica igual o elástico, se você deixar o elástico no lugar que está meio calor, o que acontece com ele? Fica muito esticadão, né? Ele começa a derreter ali de tanta elasticidade que ele começa a ter, né? Ele começa a esticar além do normal. Então ele não consegue dar sustentação para o meu ombro. Eu preciso, então, dar estímulo para aquela articulação para que ela consiga segurar com esses 3 tendões que você tem hoje, tá? Mesmo que você rompeu um deles. Na maioria das vezes, não é necessário fazer a cirurgia porque esses 3 eles conseguem dar conta. Só que eu preciso ter qualidade nesses 3. Se eu não fizer nada, se eu não mudar a minha rotina, os meus hábitos, e se eu não colocar na minha rotina todos os dias movimentos terapêuticos inteligentes, as chances são de que esses 3 tendões eles vão estar com tão pouca qualidade quanto esse que rompeu. E aí que tá o problema. Aí nesse caso, se romper mais um, provavelmente aí pode ser que seja necessário fazer uma cirurgia. Na maioria dos casos, se você é uma mulher normal, uma mulher que tem uma vida normal, você não é atleta, né? Você não vai fazer um esforço de braço muito grande, assim. Então você pode ter uma vida normal, reabilitando esses tendões que você tem, esses 3 que restaram aí no ombro, para que você recupere o movimento, para que você consiga segurar um peso no teu braço, consiga fazer os seus movimentos do dia a dia normalmente, bom? Na maioria dos casos, não precisa ir para a cirurgia, só precisa se esses outros tendões não tiverem qualidade, se você não tratar esses 3 tendões, aí pode ser que no futuro seja necessário. Na maioria dos casos, tá? Não é. A não ser que você fosse, não sei, quisesse jogar tênis, e aí fosse uma jogadora, assim, uma atleta, você precisa fazer esse movimento do braço, e aí é indicado mesmo, porque está acontecendo alguma outra coisa ali no ombro que é necessária. Aí sim, nos casos mais tranquilos, de pessoas que têm uma vida normal, uma vida que vai fazer os afazeres, vai trabalhar, vai voltar para casa, fazer as coisas do dia a dia, não precisa, tá? Não precisa. Você pode eliminar essa dor sem precisar passar pela cirurgia. Pergunta da Rose. Tenho dor no meu ombro e na hora de dormir é o pior. Eu tomo remédio, mas a dor não passa. Rose, o que acontece? Quando a gente dorme, o nosso braço ele fica numa posição de relaxamento muito grande. E aqui, ó, nessa parte aqui da lateral do seu ombro, descem tendões importantes, músculos importantes aqui no ombro. E aí, se você deita principalmente de lado, né? Quando você deita de lado, se você deita sobre o seu ombro, na hora que você deita em cima dele, você está apertando mais a articulação, que se ela já tem ali, se você já sente dor no ombro normalmente por conta de uma ruptura, ou por conta de uma tendinite, ou por conta de uma bursite, ele incomoda, porque daí todo o peso do teu corpo está em cima do ombro na hora que você deita de lado. Então ele pressiona nervo, ele pressiona tendão, isso pode fazer até com que o braço comece a formigar durante a noite. E o contrário também acontece quando você deita do outro lado, esse braço fica pesado e o tendão fica mais esticado, e aí provavelmente por isso ele começa a se incomodar e começa a sentir dor nessa região do ombro.
Ó, existem algumas maneiras da gente adaptar, da gente reorganizar a posição enquanto você dorme para ficar mais confortável. Por exemplo, avaliar travesseiro. Se ele estiver muito baixo, ele vai esmagar o ombro. Se ele estiver muito alto aqui, pode ser que ele force a musculatura aqui de cima, né, próxima do ombro, mas região de trapézio, que pode tensionar e gerar dor também. O que você tem que fazer? Primeira coisa, avaliar o travesseiro. O travesseiro está muito baixo? Está muito alto? E se precisar, adaptar isso. Só travesseiro é suficiente? Não, né? Porque a gente tem que eliminar a dor tratando a causa dessa dor. Mas são maneiras de adaptar. Vou dar mais algumas dicas aqui. Por exemplo, se você dormir de lado, Vanessa, não consigo, meu ombro direito que dói, e eu não consigo dormir de outro jeito, eu só consigo dormir do lado direito, e eu durmo em cima do ombro e eu acordo com dor. O que você pode fazer? Uma dica. Pode puxar esse braço um pouco para frente. Então, está deitada de lado aqui, avança ele para frente para descolar um pouco a escápula lá de trás e esse braço ficar um pouco mais comprido. Porque embora eu dê uma deslocada, tá? Deslocada é a maneira de falar, você não vai estar tirando o ombro do lugar. Mas embora você faça essa tração no ombro aqui e abra um pouco a escápula, isso costuma aliviar o tendão para que você não sinta dor. Outras maneiras, por exemplo, é deitar de barriga para cima, colocar um travesseiro aqui embaixo do ombro, para que você não sinta, né, que ele fica tão para trás na hora que você deita, tão para baixo, isso possa forçá-la dentro da articulação. Mas o mais importante, eu me preocuparia mais, se eu fosse você, em tratar esse ombro, tratar a causa da dor desse ombro, porque não é normal. Não é normal você não conseguir dormir à noite, não ter posição para dormir à noite por conta de uma dor no ombro, tá? Na maioria das vezes, são patologias simples. Essa é uma dor, né? Um sintoma bastante comum, principalmente de quem tem tendinite no ombro, de quem tem ruptura no ombro. Isso é fácil de ser tratado, isso tem tratamento, é possível você eliminar a tua dor. Você não precisa ficar tomando um monte de remédio para dormir por conta da dor no teu ombro. Porque o que acontece? Quando você toma, por exemplo, um relaxante muscular, ele não tem efeito nenhum na dor do teu ombro, ele relaxa a musculatura. Tá tratando a causa da dor? Não. Tá só deixando a musculatura mais enfraquecida, porque ela tá ficando mais relaxada. Só que você consegue dormir por conta da sedação que a medicação causa em você. Não é pelo efeito que ela dá no teu ombro, é porque você fica dopada. Então, automaticamente você consegue dormir. Mas entende que quanto mais você só ficar tomando medicação e não tratar a causa da dor, essa dor não vai ser eliminada. Então, você precisa fazer movimento terapêutico inteligente para você eliminar essa dor do ombro, para que você consiga dormir normal, para que você consiga dormir uma noite inteira sem sentir dor, né? Inclusive, ontem eu postei um vídeo falando sobre isso, né? Sobre por que acontece essa dor no ombro noturna, por que ela é tão comum. E aí até recebi, hoje de manhã que eu vi, aliás, um comentário de uma aluna minha do MPO, que ela chama Socorro. Depois, quem tiver curiosidade, vai lá. Eu vou postar depois nos stories, mas ela comentou lá e ela falou que exatamente o problema dela era esse. Era tendinite no ombro, ela tinha tendinite em um tendão e ruptura no outro. Então imagina a dor que ela sentia. Professora a vida inteira, ficou com o braço para cima a vida inteira escrevendo, na época era na lousa, né? Então, de sustentar o braço para cima, fazer movimento repetitivo, começou a ter tendinite, a tendinite vai evoluindo e quando ela não é tratada ou não é tratada da maneira correta, ela pode evoluir para uma ruptura, porque o tendão não tem mais força, ele não consegue mais segurar a articulação. Aí, o que ele faz? Ele rompe, uma hora ele rompe. Então, ela já tinha ruptura em um, tendinite no outro, e ela não tinha posição para dormir. Em pouco tempo, ela entrou no MPO e ela eliminou a dor dela. Hoje ela consegue dormir uma noite inteira tranquila. E quando a gente não dorme, como é que a gente fica? De mau humor, a gente fica cansada, a gente não tem ânimo para absolutamente nada, né? A gente começa a cancelar as coisas da nossa vida porque a gente fica pensando, ah, mas eu nem dormi, né? Já acordei, já tô acabada, já tô cansada. Então, você não consegue render no trabalho, você não consegue fazer as atividades do dia a dia que você gostaria de fazer, você não consegue ter lazer, você não consegue carregar teu neto no colo, você não consegue cuidar do teu jardim. Você começa a cancelar vários pontos da tua vida. Começa a não ter mais uma vida social por conta dessa dor, só que a gente não percebe.
Esse é o grande problema. Na maioria das vezes, as mulheres começam a perceber, e a gente quer dar conta de tudo, né? Quer fazer tudo, e muitas tem que dar esse suporte mesmo, é a mais forte, né? Tem que dar conta da família, dos filhos, às vezes dá apoio para a mãe, para o pai, cuida da família, né? Só que às vezes a gente esquece de cuidar da gente. E aí quando a gente percebe esses sintomas, aí muitas vezes já está muito avançado, né? Não vou nem falar que já é tarde, porque não é, né? Se a gente tem ali vida para viver ainda, se a gente vai viver bastante, a gente precisa viver com qualidade. Então, é importante que vocês identifiquem esses primeiros sinais, porque você não conseguir dormir à noite por conta de uma dor que você sente, não é normal. O seu corpo está querendo te falar, olha aqui, presta atenção em mim. E muitas vezes é só nessa hora que a gente percebe, às vezes está doendo o dia inteiro. Só que você tem que fazer as coisas do seu dia a dia, você tem que cuidar da tua casa, você tem que levar o neto não sei aonde, você tem que fazer não sei o que pro filho, o marido fala para você fazer tal coisa e você nem tem esse tempo de se perceber. Então se perceba, mulher. Fica aqui essa dica para você nesse feriado aqui. Se perceba. Percebe nos momentos quando é que essa dor te atrapalha, quando é que a sua dor tá te limitando, porque isso não é normal, tá? E às vezes a gente não para pensar nisso. E vamos para a pergunta da Valéria. Meu ombro dói muito e dói até o punho. Essas dores têm relação? Sim, Valéria, elas podem ter sim. Quando a gente tem o movimento do ombro, que ele tá mais limitado, ou que ele foi interrompido, então eu começo a criar adaptações no meu corpo, principalmente de regiões que estão próximas a ele. Então, veja só, quando eu falo de ombro, né, imagina que você é uma pessoa, não sei o que você faz, mas imagina que você trabalha no computador, né? Aí você tem que fazer movimento com o braço, pra cá, pra lá, vai pegar alguma coisa lá em cima, vai pegar alguma coisa lá embaixo. Percebe? O seu ombro é a articulação do seu corpo que você mais movimenta no dia a dia, mais que as pernas, né? Mais que o quadril, mais que o joelho, mais que coluna. O ombro é a articulação que mais se movimenta no nosso dia a dia. E a articulação do ombro, ela não é uma articulação que tem um encaixe muito bom. Por isso que a gente tem vários tendões para segurar, porque o encaixe, ele é meio raso assim, ó. Não é um encaixe que faz assim, que abraça o osso do braço. Não, ele é mais assim. Então eu preciso ter tendões vindo aqui para segurar e sustentar esse ombro. Agora, quando ele começa a falhar, o nosso corpo mesmo, ele é muito inteligente. Então ele vai tirando força, vai tirando movimento de outras regiões. Ele vai querer poupar a articulação do ombro. Então ele começa a retrair toda a musculatura que está aqui. Aí ele começa a pedir o quê? Ajuda para o cotovelo. Aí pede ajuda lá para o cotovelo. Só que o cotovelo, ele faz menos movimento do que o ombro. O ombro, ele faz o movimento de levantar para cima, o ombro vai para trás, o ombro abre, aqui o braço sobe pelo lado, o braço fecha, o braço gira aqui. Qual o movimento que o cotovelo faz? Dobra e estica. Só faz isso. Então, para compensar a falta dos outros movimentos também, ele vai lá e exige que o punho faça. Porque o punho faz mais movimento, né? O punho faz flexão e extensão, o punho faz movimento aqui, ó, né? O punho faz movimento de desvio, ulnar e desvio humeral, o punho faz movimento de círculo. Então, ele acaba roubando o movimento do punho também. Só que o punho, ele não movimenta tanto no dia a dia quanto o ombro, então ele não tem um preparo da musculatura tão bom quanto a musculatura do ombro, não tem tendões tão fortes, são tendões pequenininhos, coitados, são muito pequenininhos aqui. Olha o tamanho da articulação do punho, olha o tamanho da articulação do ombro. Então ele começa a compensar. Por isso que é bastante comum, né? Tem mulher que começa a sentir dor no ombro e aí depois dói o cotovelo, ou então já dói direto o punho por conta da sobrecarga que acontece na região. Então sim, se eu não trato o meu ombro, se ele está retraído, ele está com falta de movimento, ele vai tirar movimento de outras partes, por exemplo, do punho. Então, sim, essa dor que você sente no ombro, provavelmente ela tem relação com o punho também, tá? Pergunta da Guacira.
Tenho dor no meu ombro, problema no manguito rotador. Faço físio, mas a dor continua. O que fazer? Então, quando é feito a físio, se ela é feita só no local que você está sentindo dor, ela tem dois objetivos. Um objetivo de analgesia, né? Então, de diminuir a dor e de desinflamar, certo? Você está fazendo lá aparelhinho, tem esse objetivo. Só que, se você não faz movimento terapêutico inteligente para você tratar a causa da tua dor, ela vai ficar nesse vem e volta. Por quê? A físio, quando é feita só a eletroterapia, funciona igual você tomar remédio, só que você não tem lá os efeitos colaterais de rim, fígado, né? Coração, demência, gastrointestinal, que acontece quando você fica tomando remédio ao longo do tempo. Passou a sua fase de físio, não dá só pra gente ficar dependente só da físio, né? Não dá só pra eu ficar lá dependente do aparelhinho e tal. Por quê? Tem alguma coisa que está causando essa dor aí no seu ombro, né? Pode ser uma tendinite, uma bursite, uma capsulite, uma ruptura, enfim. Mas tem uma patologia acontecendo. E se eu só pensar, só fizer a físio e achar que meu problema acabou, não. Eu tenho que dar continuidade, principalmente se você tem uma dor que é crônica, né? Alguma dessas patologias que eu te falei. E tudo, várias coisas são envolvidas quando eu trato a minha dor no ombro. Lembra que eu te falei que tem a cintura escapular? Isso é só uma coisa. A cintura pélvica, ela também tem relação com a cintura escapular. Ah, Vanessa, então uma coisa que eu tenho lá na minha perna, um movimento de perna, pode ajudar a minha dor no ombro? Sim, pode sim. Além de liberar analgésicos naturais no teu corpo, independente do local que você faça esses movimentos, é importante você saber que para você tratar a sua dor, para você eliminar a tua dor, você precisa ter ali um equilíbrio acontecendo no seu corpo. Se eu tenho uma dor no ombro, ele vai compensar em outra parte, vai gerar um problema lá no meu pescoço, por exemplo. Mesmo que você não tenha ainda o sintoma, né? O corpo ele vai criando essas adaptações. Então o pescoço está movendo menos, aí o meio das costas está movendo menos, aí a pelve está mais bloqueada. Então entenda, é por isso que a dor não está passando. Não adianta a gente ficar fazendo centenas. Eu já vi pessoa me mandar mensagem aqui, já vi até aluna do MPO falar para mim que antes tinha feito, tem uma aluna que fez 118 sessões de fisioterapia. Vai resolver? Vai ajudar a aliviar a dor no local. Mas se eu não fizer algo além, se eu não mudar os meus hábitos, se eu não tentar ali fazer alguma coisa para reestruturar esse corpo, melhorar a mecânica desse corpo que não está movimentando direitinho, aquilo lá é o sintoma. Você está tratando o sintoma. Tá tratando onde dói? Tá tratando o sintoma. Se eu não tratar a causa da dor, vai ficar difícil dessa dor passar. Vai ficar ali escravo da fisioterapia. Vai ficar ali igual eu via nos estágios, né? Eu falo muito na época da faculdade, que eu lembro que eu ficava assustada. Porque tinha pessoa que fazia fisioterapia há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. E não é normal tratar uma tendinite, tratar uma ruptura tanto tempo. Não. Tá? Não é assim que funciona. A gente precisa tratar a causa da dor. Enquanto não tratar a causa da dor, essa dor não passa mesmo, tá? Rosemary. Tem ruptura e tendinite. O que é e o que elas podem causar? Ah, então é alguém que pegou um exame aqui recentemente, né? Ó, a tendinite é a inflamação do tendão. A ruptura, ela pode ser causada por alguma lesão, por exemplo, se você caiu em cima do braço e rompeu, se aconteceu algum trauma assim, ou então ela pode ser causada por uma tendinite não tratada, provavelmente é isso, tá? Se você já tem ali, se você pegou o seu exame, né, e apareceu que tem duas coisas, tem tendinite e tem ruptura, provavelmente a tendinite estava ali, ó, coitada, inflamada, inflamava. 1 hora esse tendão não aguentou e ele estourou, ele rompeu. Tem a ruptura que é parcial e tem a ruptura total. Então,
Os outros tendões ali, os que estão com tendinite, você precisa se preocupar bastante com eles agora, tá? Porque o que eles podem causar? Dor no ombro, o que ela mais causa na gente é limitação de movimento. Então, você não conseguir pentear o teu cabelo, você não conseguir vestir uma blusa, você não conseguir levantar o braço para cima para estender uma roupa, você não conseguir pegar algum objeto lá no teu armário, você não conseguir carregar a sacola do supermercado, mesmo que não seja tão pesada, mas você não consegue carregar, tá? São esses os sinais. Isso pode evoluir. Se eu já tenho um tendão que está rompido e outro com tendinite, tenho que me preocupar para ontem. Porque se eu não tratar, esse outro tendão pode romper. E se eu tiver mais do que um tendão rompido, aí, infelizmente, o movimento do braço fica bastante limitado. E aí pode ser necessário fazer uma cirurgia, que não garante também que o seu braço vai voltar a recuperar aquele movimento de novo, tá? Porque cirurgia é aquilo, né? Não dá para você prever qual vai ser o resultado. Às vezes pode ter um resultado muito bom, às vezes não. Então, se fosse você, faria um bom tratamento com movimentos terapêuticos inteligentes, focados em eliminar a tua dor, para que você não tenha que ficar dependendo de remédio, para que você não tenha, né, tentar evitar uma cirurgia. Claro que a gente sempre fala aqui em tentar evitar, em alguns casos ela é necessária, em alguns casos sim, né, mas na maioria dos casos não é. Nos casos de ombro, 95% não são necessários de você passar por um processo de cirurgia, né? Então, é possível você eliminar essa dor tanto da tendinite quanto da ruptura e sem ficar tomando remédio também, tá bom? Cristina, fiz cirurgia nos meus 2 ombros, mas eu ainda sinto dores. Por que será? Então, justamente por isso, quando eu faço a cirurgia, primeira coisa, tá? Se você tem uma indicação cirúrgica, tá assistindo esse vídeo aqui, presta atenção. Primeiro, tem que fazer movimento terapêutico inteligente antes mesmo de você fazer a cirurgia. Por quê? Para você ter preparo. A musculatura, o tendão, os ligamentos, eles precisam ter ali elasticidade, hidratação, colágeno e precisa ter força também, né? Precisa dar sustentação para a sua articulação. Se você vai fazer uma cirurgia, né? Você já desistiu, falou, Vanessa, não vou fazer mais nada, vou fazer a cirurgia. Se você pensa assim, as chances são, eu sou muito realista, hein? As chances são de que, se esse tendão, ele não tem qualidade, se esse ligamento não segura, se essa musculatura está enfraquecida, a cirurgia, ela pode ser maior do que você pensa, né? Às vezes o médico faz lá o exame e vê como que tá a situação ali do tendão, né? Mas ele só vai ter certeza absoluta na hora que ele abrir e olhar. Pode ser que ele tenha que fazer várias outras intervenções cirúrgicas naquele momento para que você consiga ter uma melhor qualidade ali do teu movimento. Ponto 1. Se você não faz nada antes para preparar o teu corpo, pode ser que a sua cirurgia, né, ela não tenha a mesma qualidade e não tenha, principalmente, uma recuperação tão rápida quanto de uma pessoa que fez pelo menos 6 meses de movimento terapêutico inteligente antes para preparar esse corpo, para eu ter uma recuperação mais rápida. Um tempo médio, tá, de recuperação, de físio todo dia, tá? Não é uma vez por semana, não é 2 vezes por semana. Eu nem faço esse trabalho de pós-operatório, tá? O MPO, né? Eu tenho um método que chama MPO, que ele é para eliminação de dores no corpo, que ajuda mulheres. Mas ele não é para pós-operatório, né? Imediato, assim, não. Para você conseguir fazer os movimentos, são pelo menos 6 meses de uma fisioterapia diária, tá? Presencialmente, diária ali, todo dia, fazer movimento em casa, além do mais, durante pelo menos 6 meses, para depois você começar a fazer movimento de novo. Se eu tenho um preparo, eu consigo adiantar isso. Eu consigo parar de sentir dor, porque na hora que faz a cirurgia, o grande problema é, não tem posição para dormir, o braço dói muito, muito, muito mais, tá? Depois da cirurgia, a cirurgia, ela é feita,
Mas depois, 6 meses depois, você vai sentir bastante dor, que é normal. Por quê? Porque mexeu em várias coisas ali, né? Cortou tendão, ligou ligamento, suturou, pegou musculatura, às vezes teve que ir lá e fazer um tipo de cirurgia, que teve que grampear, teve que colocar um pino, alguma coisa assim. Então, o corpo inteiro foi modificado, não só a região do ombro, tá? Todo o corpo é modificado quando a gente passa por uma cirurgia. Todo o tecido, toda a face, toda a musculatura. Então, se eu não tenho um bom tratamento durante esse período de pós-operatório, essa dor vai durar muito mais, esse incômodo vai durar muito mais. Então, é importante, primeiro, volta lá, se você fez a cirurgia há mais de 6 meses, volta lá no médico e faz um exame de novo, pede para ele analisar e ver se está tudo bem, né? E também veja a sua parte, se você está fazendo a sua parte. Você está fazendo movimento terapêutico inteligente todo dia? Ou você achou que era só fazer a cirurgia e que o problema tinha acabado ali? Pronto, nossa, resolveu, fiz a cirurgia, resolveu o meu problema. Porque não funciona assim. Se você tem uma patologia que era crônica, se você teve uma lesão, você tem que saber que, a partir de agora, fez a cirurgia, o corpo é outro. A gente só tem uma certeza. Pode ficar melhor, pode ficar pior, mas de uma coisa a gente tem certeza, nunca vai ficar igual, né? Igual não vai, porque teve uma modificação que aconteceu ali nesse corpo. Então, a partir de agora, sabendo disso, começa a colocar movimento terapêutico inteligente na tua vida. Por quê? Só assim que você vai parar de sentir essa dor, parar de sentir esse desconforto que você está sentindo aí no seu ombro, tá? Porque não é normal, né? Só se teve alguma intercorrência ali durante a cirurgia. Mas se a cirurgia correu tudo bem, precisa ver então se foi feita sua parte depois da cirurgia, se você tá lá fazendo os exames a cada 6 meses, 1 ano, não sei, que o médico falou para você fazer, para avaliar se tá tudo certo, se não aconteceu alguma coisa, se de repente não forçou demais, né? Achou que tem algumas regras, né, quando a gente passa por cirurgia. Ah, não pode carregar mais de 3 quilos, por exemplo, tá? 3 quilos nos primeiros 4 meses. Aí você foi lá e pegou 5. Então, pode ter acontecido alguma coisa nesse sentido também. Por isso que é importante avaliar, tá? Última pergunta. Elisa, tenho capsulite e muita dor no ombro. É possível ficar sem dor e recuperar o movimento? Sim, Elisa. Vou explicar aqui bem rapidamente o que é a capsulite. Capsulite, ela acontece, é conhecido como ombro congelado. Por quê? Muitas mulheres que têm tendinite, que têm ruptura, que têm bursite, têm a impressão de que não podem movimentar o braço. De que se aumentar o movimento do braço, se eu levantar o meu braço... Nossa, esses dias eu até recebi uma mensagem. Ai, Vanessa, o médico falou assim pra mim que eu não posso levantar o meu braço mais de 90 graus. O que eu faço? Isso não existe, tá? Quanto mais limitação você tem, mais limitado o seu ombro ficará. Então, Vanessa, meu braço, se eu levantar o braço até aqui, ele dói, aí eu paro. Então, só que quanto menos movimento você faz lá no braço, mais ele vai ficar com a cápsula articular, que é a articulação que vem para segurar em volta, ela vai ficando rígida, vai ficando seca. Dentro da nossa articulação, todo mundo tem um líquido que chama líquido sinovial. Esse líquido, ele é responsável por nutrir a cartilagem. Nutre a cartilagem. Então, se eu tenho uma cartilagem que ela está hidratadinha ali, ela vai fazer o movimento normalmente. Se eu tenho uma cartilagem que ela está ressecada, não há o que faça. Esse movimento não vai. A capsulite, então, ela é causada pela falta de movimento, por mulheres que pensam que porque tem tendinite, porque tem bursite, porque tem ruptura, não podem levantar o braço e ficam limitando esse movimento. Quanto mais eu limito esse movimento, aí eu posso desenvolver a capsulite. Aí no caso da capsulite, o ombro congela, não tem como mexer. Você tenta, não vai, a dor é insuportável, é impossível, em muitos casos, até passar desodorante, porque o braço nem descola. Mas, sim,
a capsulite tem como tratar sim, tá? Na maioria dos casos, sem ter que passar por cirurgia. Só que é dolorido. É dolorido. Enquanto minhas alunas levam em média, né? Quem tem tendinite, bursite, lá no MPO, elas levam um tempo médio de 3 meses para eliminar a dor. Uma pessoa que tem capsulite, ela leva mais tempo, tá? 1 ano, 1 ano e meio. Por quê? Eu preciso dar estímulo diariamente e na maioria das vezes fazendo um pouquinho forçado o movimento. Claro que existem as maneiras, né, de eu forçar essa articulação para desenvolver esse movimento. Existem os movimentos corretos que eu tenho que fazer para desenvolver isso, mas é possível. Mesmo que você tenha capsulite, que você recupere os seus movimentos, sim. Ele é um pouco mais demorado do que uma tendinite, do que uma bursite, que são patologias mais simples, né, que é só inflamação, porque tem essa articulação que está presa, mas sim, mesmo que você tenha, é possível. Em alguns casos, quando a pessoa não vai mesmo, assim, não faz, né, às vezes não tem informação, não faz o que precisa fazer, né, para ganhar esse movimento, não tem acesso e tudo mais, aí em alguns casos, quando está muito, muito rígido, assim, aí a indicação é cirúrgica, mas são casos mais raros. Na maioria das vezes, a gente consegue recuperar os movimentos, tá? Mas, como eu te falei, leva um tempo, tem que ter paciência, tem que ser muito persistente, dói bastante, não é gostosinho o movimento, tá? Na maioria das vezes ele vai ser bastante incômodo, mas precisa ir soltando aos pouquinhos. É como se fosse uma maçaneta. Sabe uma maçaneta de uma porta que você não abre há muito tempo, que ela tá muito dura, muito dura? Se eu fizer o movimento de uma vez, não vai abrir a porta, né? A mesma coisa acontece na capsulite. Não é uma vez, 2 vezes, 1 mês, 2 meses. Não. Eu preciso ir ali naquela porta e imagina que eu vou lá fazer um movimento bem pequenininho. E aos pouquinhos aquela maçaneta vai soltando, uma hora ela vai abrir. Funciona igual. A nossa articulação é como se fosse uma maçaneta. Para eu lubrificar a cartilagem, eu preciso movimentar. Se eu não tenho movimento, ela vai ficar dura, né? Ou aquele líquido que tá lá dentro, tá lá no fundo, parado, lá no fundinho da maçaneta, porque faz muito tempo que ninguém mexe nela. Agora, se eu ir lá estimular, esse movimento vai sendo recuperado e você consegue eliminar a tua dor. Não precisa ficar dependente de remédio e isso é possível de fazer em casa. Esses dias até uma aluna da turma 16 mandou para mim uma foto muito legal. Ela mandou para mim um vídeo, na realidade, mostrando o movimento que ela estava fazendo, a capsulite adesiva, o movimento que ela conseguia fazer com o braço, até onde ela conseguia movimentar, né? E eu pedi para ela, ó, faz esse vídeo e manda para mim de 1 em 1 mês. E aí ela fez o movimento, tava aqui assim, o braço subia até aqui, passou 1 mês, o braço já estava subindo até aqui, né? Então é muito, se a gente olhar, né? Até por isso que eu falo para elas, tira a foto, porque ó, daqui para cá parece ser pouco, mas não é pouco, né? Para uma pessoa que está sentindo dor, uma pessoa que está sentindo limitação, esse tanto que evoluiu em 1 mês só já é bastante, né? Então eu preciso ir estimulando, até falei para ela, vai mandando para mim esse vídeo de 1 em 1 mês, porque eu tô fotografando e mostrando para ela, porque às vezes a gente tem dificuldade de enxergar a nossa própria melhora, né? A gente fala, mas o braço não tá indo, né? Mas aí se você olha 1 mês antes, fala, nossa, olha aqui o quanto mudou, né? É importante a gente saber se avaliar, e eu sempre falo isso para as minhas alunas, né? Até quando elas terminam as aulas do método e voltam, né? Recomeça tudo de novo, elas falam, como que percebe a melhora? Que às vezes a gente não percebe em qual estágio a gente está, e quando a gente evolui, se a gente tem ali alguma coisa para a gente comparar, um comparativo, a gente consegue perceber a nossa evolução. E isso dá mais ânimo, né? Mais motivação, porque isso acaba que interfere muito na nossa vida, né? Quando a gente está sentindo dor, muitas vezes a gente se sente desmotivada, porque a gente acha que no nosso caso, não sei se vai dar, será que funciona para mim? Será que no meu caso, que eu sinto dor há bastante tempo, minha dor é crônica, né? Então é importante a gente se avaliar, a gente se perceber e entender que é possível para a gente também.
Bom, mulher, vou finalizar a nossa aula por aqui, né? Foi uma live aqui de tira dúvidas sobre dores nos ombros. E se você conhece uma mulher que sente dores nos ombros, clica aqui no aviãozinho se você está me vendo pelo Instagram, se você está me vendo pelo Facebook, clique em compartilhar, se você está me vendo pelo YouTube, clique em compartilhar e manda essa live aqui para uma mulher que você conhece e que está sentindo dor, porque de repente ela tem uma dessas dúvidas aqui que eu respondi aqui ao vivo e com as dúvidas de outras pessoas a gente consegue saber também que no nosso caso também é possível eliminar as dores, também é possível parar de ficar tomando remédio, né? E tudo isso que eu falei para vocês é possível de ser realizado em casa mesmo, tá bom? Um beijo para você e até a próxima. Tchau!